Olá, gente. Estamos aqui na Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, com o Dr. Glauco Requião. Nós temos o Glaucio Giara, né? Mas é o Dr. Glauco Requião, né? Que não é da família Requião, para não confundir, né, doutor? Sim. Então, o Dr. Glauco vai responder algumas perguntas, porventura, que o internauta tenha, o comerciante, quem quer que seja. Se tem alguma dúvida sobre o decreto, sobre especificamente o seu comércio, aproveita e tira a dúvida. Você, de repente, quer perguntar alguma coisa, ele está com o decreto. O Dr. Glauco é o procurador-geral do município, é ele que está elaborando as leis, as normas a serem seguidas, e nós vamos aqui entrevistar ele, mas a gente sabe tudo, mais ou menos o que já até decorou ali, mas você não, portanto que muitas dúvidas ainda estão no ar. Então, boa tarde, doutor, parabéns pela forma que o senhor, com 1 mês e meio, desde que o Binho assumiu, o senhor assumiu a procuradoria também, e vem demonstrando aí um jogo de cintura, porque não é fácil, num momento desse, assumir um município do litoral, principalmente todo o Brasil está sofrendo, mais especificamente o nosso litoral, que vive mais de temporada, né? O auge é a temporada, depois vem a dificuldade. Parabéns pela forma que o senhor conduz aí a parte jurídica da nossa prefeitura. Obrigado, Taíco. Obrigado a todos os ouvintes aí e telespectadores aí, né, das redes sociais que estão nos acompanhando. É importante, Taíco, sempre a gente começar explicando que a guerra não está vencida, né? Nós temos aí uma série de batalhas a serem vencidas para depois comemorar o final da guerra. Esse vírus é um vírus danado, é um vírus terrível, que não negocia com a gente, mas que nos dá a chance de conseguir ir acompanhando a sua evolução, e dentro de medidas técnicas, medidas legais, a gente consegue fazer um acompanhamento e ir salvando as vidas, a saúde e também a saúde financeira e o nosso comércio. Nós estamos hoje com um controle relativo da situação em Paranaguá, um achatamento da curva da evolução da doença, em Matinhos também, um congelamento da evolução da doença, e aqui, para nossa sorte, graças ao empenho e dedicação de todos os pontalenses que cumpriram as nossas determinações até agora, nós conseguimos ficar com caso zero. E isso nos dá muita alegria e muita tranquilidade para implementar essas novas medidas. Importante que a gente mantenha o nosso desejo de que as pessoas fiquem em casa. Só saiam se for extremamente necessário. Principalmente aquelas pessoas do quadro de risco. Pessoas com mais de 60 anos, crianças de 0 a 12, portadores de doenças graves e gestantes e lactentes. Doutor, como é que é, antes da gente começar nas perguntas aqui que os internautas ou os comerciantes têm, não precisa ser comerciante específico de Pontal, apesar que o decreto vale para Pontal. Como é que é, doutor, legislar aqui sobre essas normas, essas leis em Pontal, quando você vê o presidente da República dizer, não, eu vou liberar tudo. Aí o ministro da Saúde diz, não pode liberar, senão vai aumentar o vírus. Não é fácil, e queira ou não queira, as redes de televisão a nível nacional que proporcionam esse debate entre o ministro da Saúde, entre o presidente da República. Daí caiu o ministro porque o presidente disse que ele não estava obedecendo, não estava falando a mesma língua. Não é fácil para vocês quando o embate está a nível nacional, daí o que falar, né, nos municípios, né? Nós, Taíco, tivemos a confiança do prefeito Binho ao determinar a criação do gabinete de enfrentamento da crise, né, do Covid, depois o comitê de crise que nos tem dado apoio agora também, já com componentes da Câmara, da sociedade civil organizada, e nós temos a tranquilidade de conduzir esse processo. Claro que é um processo de muita responsabilidade, mas nós temos um planejamento estratégico, nós estamos alinhados ao governo do estado, ao governador Ratinho Júnior, às suas determinações e a todos os municípios aqui do litoral. Isso facilita bastante a nossa tomada de decisões, e também quero agradecer aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Clóvis Cunha, que tem nos dado uma atenção muito grande e uma orientação nessa flexibilização e como que a gente avalia a evolução dessa doença e controla então as nossas ações. Doutor,
O senhor recebe aqui, o senhor, o prefeito Binho, recebe aqui os comerciantes que vêm e dizem: olha, se vocês não permitirem abrir os comércios, eu vou demitir, eu vou mandar embora todo mundo, eu vou fechar as portas, eu não vou ter como pagar as minhas dívidas, né, do comércio, né, que todo mundo tem. Como é que é isso, né? É ouvir do comerciante que atacar o vírus, atacar o problema da saúde, a parte, né, vai do emprego, né, vai... Como é que é isso, assim, doutor? Veja, Taíco, nós temos que entender todo o processo do vírus, né? Esse vírus não é aquele vírus, uma doença comum que ataca somente a pessoa e sua família, né? Você fica com uma doença grave, um câncer, quem sofre é você e sua família, né? Poucos mais sofrem além de você e sua família. Esse vírus, ele provoca um efeito diferente, por isso que a sociedade está aprendendo a lidar com ele. Ele provoca, além desse efeito do doente com a sua família, ele provoca morte, ele provoca um caos no sistema de saúde, porque muitas pessoas podem ficar doentes ao mesmo tempo e precisar de tratamento intensivo. Ele provoca um caos social por conta desses desempregos, dessa ameaça de desemprego, e um caos econômico com a paralisação da economia. Se a gente não atacar e não planejar de uma maneira global isso, nós estaremos errando. Por isso que nós consideramos muito todas as opiniões, todas as críticas, as sugestões, porém, nós temos um planejamento e não cedemos a pressões de grupos ou de instituições. Desde que venham para somar, nós estamos abertos e seguindo no nosso planejamento. Esse decreto é prova disso. Nós conseguimos avaliar a situação da difusão, da possibilidade de difusão da doença nesse momento no nosso município e entendemos que era possível dar um fôlego, um ar para os nossos comerciantes, para os nossos contribuintes. Estamos encaminhando, Taíco, posso anunciar aqui praticamente em primeira mão, na semana que vem, para a Câmara Municipal de Curitiba, um pacote de benefícios econômicos, de ajuda econômica municipal para os comerciantes e os contribuintes do nosso município que estão sofrendo e que precisam ser ajudados também. Então, os comerciantes, aqueles que estão aí com problema, que estão aí aguardando o governo federal com uma série de ações, vai ter por parte do município, então, de repente, um respiro. Exatamente. Nós vamos flexibilizar prazos, diminuir alíquotas momentâneas, né, dos impostos municipais, contribuindo assim, dando nosso sacrifício também, né, perdendo receita, um pouco de receita, mas tudo dentro de um planejamento, de um cálculo estrutural, para que todos possam aí sair minimamente prejudicados dessa situação. Ele está mandando um abraço para o senhor aqui, o Dr. Marcos Michelotto, delegado, diretor do Instituto de Edificação do Paraná, está nos assistindo, um amigo particular que eu tenho, já trabalhamos junto, o Hércio também, que faz parte da associação, do conselho aí, né, de crise. Sim. Então, e muita gente que entrando nos acompanha. Doutor, mais uma coisa importante, estamos tirando algumas dúvidas do povo. A economia do município e as obras, o canteiro de obras que vinha já desde o ano passado, sendo colocado para a população, canteiro de obras de Pontal, uma série de licitações que ainda estão tramitando. Como é que fica aí? O município, como você falou, a economia é atacada também. E aí, para as obras, como é que fica? Como é que está a situação daí? Eu já estou fugindo um pouco da nossa área da saúde, né? Mas é por isso, Taí, que essa doença causa tanta polêmica, né? Porque se a gente defende só a preocupação com a saúde, a gente deixa de lado todo o resto. Não adianta a gente se preocupar só com a saúde e ter um município aí com problemas estruturais graves e sendo adiados. Então, nós replanejamos e reprogramamos em função de tudo isso que está acontecendo, todas as atividades do município. Não vai parar Pontal do Paraná por decisão do prefeito Binho, não vai parar, mas é óbvio que nós estamos reservando recursos emergenciais, recursos que podem ser reservados para uma emergência na saúde. Nós temos que cuidar da saúde, mas temos que continuar tocando obras, tocando a manutenção da cidade e fazendo o Pontal funcionar. O senhor acha que, por ser um ano eleitoral, as coisas ficam mais difíceis? Porque daí tem as alas que tem um ditado que diz quanto pior, melhor. Não digo numa parte da saúde que ninguém iria querer o pior na nível de... Mas aí tem gente torcendo às vezes até contra, porque o sucesso da administração, de repente, pode ser coisa positiva para uma campanha.
Nós estamos lá falando o geral, é aquilo que o internauta às vezes tem vontade de perguntar e aqui fica acanhado. De repente o ano eleitoral fica mais difícil, porque daí tem grupos que têm seus próprios interesses, o que é normal na política, né? Veja, Taíco, esse é o momento que nós temos que pensar e agir em prol de Pontal do Paraná. Nós não podemos politizar as nossas ações, não podemos decidir em cima de clima eleitoral ou não. Nós temos que fazer aquilo que é necessário ser feito. E isso, posso lhe afirmar, eu que já tenho alguma experiência política, alguns anos aí de estrada, que o prefeito Binho nos deu essa autonomia quando criou o gabinete de enfrentamento, para que nós tomássemos as medidas por mais duras, mais antipáticas que possam parecer, mas que fossem necessárias. Eu acho que a população tem colaborado muito nesse sentido. Eu acho que as críticas que vêm, claro, são críticas de ansiedade, mas nós não podemos politizar. Não podemos ser a favor da direita, da esquerda, do alto, do baixo, do gordo, do magro. Nesse momento nós temos que ser a favor de todos nós, nos ajudarmos. Esse vírus revela um efeito colateral muito danoso do ser humano. Ele revela por muitas vezes o egoísmo que está dentro da gente. E a gente não pode deixar esse sintoma prevalecer. Temos que ser solidários. Doutor, já tem uma pergunta aqui. E a dengue? Porque a dengue está matando mais no Paraná do que o vírus, né? Só que o vírus é uma coisa que ninguém sabe de onde surgiu, como surgiu e como combater. A dengue seria o quê? O relaxo do proprietário do imóvel que deixa um quintal abandonado. O fato da dengue ser, né, a população pode evitar. Ela às vezes é tratada diferente, apesar que a dengue está em Pontal do Paraná. O vírus não. Exatamente. Você tocou num ponto muito interessante. O coronavírus a gente não consegue evitar, a não ser com o afastamento, com o isolamento social. Uma medida amarga e dura. Porém, a dengue, com pequenos cuidados na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso arredor, a gente consegue cuidar. Infelizmente, a dengue no Paraná já está avançando, tomou proporções aí grandes, aqui no município de Pontal também, é preocupante. Eu não estou responsável por esse setor, mas a Secretaria de Saúde de Pontal tem tomado as medidas, está preocupada com isso, está contratando agora a pulverização de alguns locais onde o foco da dengue se mostra mais ativo e, de novo, temos que convocar a população a nos ajudar. Denuncie através da nossa ouvidoria terrenos que estejam acumulando água, piscinas paradas, água suja, desde pequenas aglomerações de água até grandes recipientes. Doutor, o povo vai perguntando, eu vou aqui repassando. A Ruth já pergunta aqui, claro que isso aí também gera expectativa de emprego. E o concurso público, ele está suspenso? Ele de repente esse ano não se fala mais em concurso? Para responder aqui a Ruth. O concurso público foi suspenso porque está proibido aglomerações, né, em todo o Brasil e aqui também. E nós tivemos um recorde de inscrições aí, muita gente se inscreveu, superando todas as expectativas, o que é bom, né? O que traz mais gente capacitada aí para disputar as vagas, para vir integrar o quadro desses valorosos servidores públicos aqui de Pontal do Paraná. Mas assim que seja liberado, assim que a gente passe a crise, eu acredito que ali por junho, julho, talvez agosto, a gente já consiga liberar aí as reuniões públicas com cuidado, com atenção e possa voltar daí a fazer, então marcar a data para a realização desse concurso. Mas o concurso está ativo sim. Doutor, eu sei que o senhor domina todas as áreas, a gente já entrou na área da saúde, do emprego, da economia, né, que tem os secretários que militam nessa área. Agora vamos entrar então no decreto que passa a valer a partir de hoje, doutor. O senhor vai falar do decreto e daí eu vou fazer algumas perguntas pontuais aqui que os internautas já nos estão perguntando. Desde a hora que a gente anunciou que estaria fazendo essa entrevista com o senhor, já surgiram perguntas pelo Zap, pela nossa. E você que está nos assistindo, tiver alguma dúvida, pergunta que está aqui, está na minha mão o retorno, eu faço na hora a pergunta ao doutor. Então, esse decreto, doutor, ele flexibilizou, ele aliviou, em termos assim, para entender o que trouxe de bom e de ruim para a população e para o comerciante em si, né, com esse decreto. Esse decreto ele mantém a recomendação de isolamento e afastamento social. É importante a gente reafirmar isso. Porém, ele disciplina algumas atividades que podem agora começar a receber um público
necessário, né, um público que vá somente por uma necessidade a essas compras, a esses comércios, não para passear, né? Nós não recomendamos o passeio, a saída para o lazer, mas sim uma saída objetiva para realizar algum tipo de serviço. E nós estaremos então implantando medidas firmes de higiene, de distanciamento das filas, de limitação do número de pessoas em locais fechados. Frouxa de um lado e aperta do outro? Exatamente, exatamente. A gente pode dar uma abertura, né? Não diga afrouxar, mas uma abertura a mais comércios abertos. Nós tínhamos só os supermercados, os comércios essenciais, né? Tidos assim pelo governo federal. E agora nós estamos abrindo esse leque, né? Para que as pessoas possam ter mais opções de fazer as suas compras, porém com medidas sérias e severas de atenção ao cuidado e ao controle das pessoas. O que é importante a gente colocar, Taíco? O que permanece fechado? O pessoal tem falado muito para mim, mas doutor, as academias de ginástica, né, o exercício... Está aqui a academia de ginástica, o povo quer... O exercício, a natação, por que não foi aberto, não foi flexibilizado, com horário marcado com isso? Veja, nós temos um entendimento aqui em Pontal do Paraná a respeito das academias, nós até publicamos um decreto abrindo as academias, porém o Ministério Público imediatamente nos questionou a respeito da nossa desobediência, agindo assim, ao decreto estadual do nosso governador Ratinho Júnior. Então a academia, vocês são obrigados a cumprir o decreto estadual? É tudo que for proibido, Taíco, que for proibido veementemente, nós temos que cumprir o decreto estadual e o decreto federal, né? Por exemplo, aquilo que a gente pode, se o decreto estadual abrir e a gente quiser fechar, o STF falou que a gente pode. Mas se um fechar e a gente quiser abrir, a gente não pode. A gente tem que respeitar a hierarquia do fechamento. Do fechamento. Aquilo que não pode abrir em nível federal e assim por diante na escala das leis. Federal, né, União, Estados e daí municípios. Então o decreto estadual nos proíbe de abrir as academias. Já está sendo negociado na Assembleia, eu já fui atrás dessas informações e em breve, eu acredito, que esse decreto estadual flexibilizará também as academias e nós seguiremos, é um compromisso nosso aqui, Taíco, imediatamente nós seguiremos a orientação se forem liberadas as academias com as restrições de espaço, de número de pessoas, de horários, enfim. Doutor, já entre mais itens aqui, o fato hoje, no final da manhã, por volta de 11h40, o Tribunal de Justiça do Paraná revogou já uma liminar de um desembargador que cassou o decreto do prefeito de Guaratuba. Isso foi bom para Pontal, para vocês pessoalmente, que se cassou o decreto lá, que permitiu agora o pessoal ir para a praia, sair passear de barco, podia ser um efeito cascata e vir para os demais municípios do litoral, porque é o direito, né, a igualdade De repente, esse decreto, que é em primeira mão, pouca gente sabe, o Tribunal de Justiça revogou a decisão do próprio tribunal, que foi um desembargador de plantão que deu. O que foi bom para os municípios do litoral? Veja, Taíco, nós estamos preocupados, de uma forma geral aqui no município, todos os municípios do litoral, em conversarmos muito e estarmos muito alinhados em todas as nossas decisões. E uma das nossas preocupações é com a legalidade e com a tecnicidade das nossas medidas. A gente tem que ter amparo legal e técnico para tomar essas medidas. O Supremo já nos deu essa segurança durante essa semana, dizendo que sim, é de competência dos estados e municípios legislar sobre essas restrições, né, e ocupações nesse período de pandemia. Essa decisão nos preocupou bastante, porque poderia dar a falsa impressão de que o Tribunal de Justiça estaria liberando tudo, né, e deixando tudo voltar ao normal, o que não é verdade. A decisão não fazia isso, né? Embora abrisse as praias, ela não fazia isso, ela se preocupava com a liberdade individual do cidadão, o que é nobre, porém, nesse momento, Taíco, nós precisamos ter o bem público, a saúde pública, a vida humana em primeiro lugar. Graças a Deus, o Tribunal de Justiça, com todos os desembargadores competentes do jeito que possui, um tribunal atuante, um tribunal forte, um tribunal coeso, reviu essa decisão e disse, né, nos disse agora, podem continuar legislando sem exageros, com tecnicidade. É óbvio que a gente não pode fazer tudo o que a gente quiser, né? Seria bom se pudéssemos, mas não podemos. Podemos fazer tudo aquilo que a lei permite. E nesse momento a lei permite que nós mandemos um recado
para todos os turistas que sempre acompanham a gente aqui no litoral. Não venham nesse momento para o litoral do Paraná. Venham daqui a pouquinho, logo que liberem. Vocês são muito importantes para nós. Nós queremos vocês aqui no litoral. Olha quantas mensagens chegando. O povo tá aí bombando aí. Tá apitando, parece um trem. Vocês não venham. A semana que vem, terça-feira, 21 de abril, feriado. Normalmente vai emendar final de semana, segunda-feira e terça feriado Tiradentes. Estaremos fazendo barreira sanitária para acompanhar esse movimento. Teremos a mesma operação de sucesso que nós tivemos durante a Páscoa. Nós conseguimos inibir presença nas praias, né? Inibir um pouco o trânsito e o movimento de turistas no nosso comércio, no nosso litoral aqui. E uma novidade, Taíco, esse decreto, acompanhando a ideia de Paranaguá, ele proíbe o comércio em geral de abrir aos domingos, certo? Esse seu decreto, daí domingo fecha tudo? Fecha tudo, só não fecha restaurantes e lanchonetes, mas todo o comércio então, para ficar bem claro, esse seu decreto que vai ser publicado hoje, nada daí pode abrir, nem o que está sendo liberado durante a semana. Exatamente, nem o que abria, né, no final de semana, no domingo, fecha. Pessoal, então isso é importante, Dr. Glauco, porque as pessoas que tiver que comprar, fazer alguma compra, quiser fazer, que já vá sábado, vá sexta-feira, que domingo vai ser rigorosa a fiscalização. Nem o mercado vai estar aberto domingo? Não, nós fecharemos todo o comércio no domingo. Se quiser comprar, só restaurantes. Se quiser comprar o tradicional frango assado, a maionese do domingo. Não, aí restaurantes que servem delivery, que entregam em balcão, podem funcionar. Restaurantes e lanchonetes podem funcionar. Agora, se você quiser comprar a carne para fazer o churrasquinho, açougue vai estar fechado. Açougue vai estar fechado, compra no sábado, faz o churrasquinho no domingo, só para você e para quem morar junto. Não convida a gente, porque a gente não pode aglomerar. Infelizmente, né, Taíco? O que é considerado aglomeração? Quantas pessoas é aglomeração? Já tem uma pergunta aqui. Veja, Taíco, é o bom senso que dita isso, né? Você está em 4 pessoas, a gente autorizou, por exemplo, os restaurantes, as lanchonetes agora abrirem com espaçamento nas mesas e limitando as mesas a 4 pessoas por mesa. Se você junta uma mesa num restaurante grande e junta aquela mesona grande, um falando perto do outro, comendo, é óbvio que a transmissão da doença fica mais fácil de acontecer. Então vocês têm que pensar assim, qual é a distância mínima que eu posso ficar com 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas, que eu não vá ter esse contato possível daquelas gotículas que saem da boca da gente, né, Taíco? Às vezes quando a gente fala, a gente chama de perdigoto, ou enfim, de alguma respiração, algum toque na tua saliva, que você vai tocar em algum objeto próximo, ou mesmo na pessoa. Então, evitar isso. Essa doença se propaga de uma maneira muito fácil e muito rápida. Ela é impressionante na violência com que ela ataca as pessoas. Doutor, então vamos lá aqui nas principais perguntas e o internauta vão aí, aquilo que já está aqui eu vou... Bom, então o salão de beleza a prefeitura não pode legislar porque está no decreto estadual e federal. Não, salão de beleza pode abrir. Aliás, salão de beleza, vamos pro... Academia. Então a academia faz parte do decreto do Ratinho Júnior. Não pode mexer. Exatamente. Então vamos lá, salão de beleza. Salão de beleza vai poder voltar a funcionar, né? Estava proibido, é bom deixar bem claro. Pode funcionar com sérias restrições. Uma pessoa a cada 3 metros quadrados, né? Todas as regras de higiene, um horário marcado, então as pessoas não podem fazer aquelas panelinhas nos salões, nas barbearias, no bater-papo, evitar isso. Esse momento não é de confraternização, infelizmente, a gente queria que fosse, a gente quer voltar à normalidade o mais rápido possível. Então os salões se preocupem em marcar horário, atender um cliente ou 2 de cada vez com esse distanciamento conforme o tamanho do salão e da barbearia. Sorveteria. Sorveteria entra na lanchonetes, bares e similares. E se for exclusiva a sorveteria? Entra como similar, ela pode abrir atendendo aquela determinação. Até que horas? Ela pode abrir até as 18, né? Ela pode abrir até as 18, porque ela provavelmente não tem, só se tiver delivery de sorvete, eu não sei se aqui tem. Não. Em Curitiba algumas sorveterias estão fazendo isso, aqui não tem, até as 18 horas. E aí conseguir ter detalhe. Aqueles estabelecimentos, né, bares, sorveterias, até lanchonetes, que tenham menos de 16 metros quadrados, eles não vão poder ter mesas internas, porque é um espaço pequeno, vai aglomerar. Então, eles vão servir a pessoa dentro e a pessoa sai e vai consumir na sua casa, no seu carro, enfim, caminhando pela rua de volta às suas casas.
distribuidora de bebida, doutor. A distribuidora de bebida hoje ela já vende tudo. Tem distribuidor que vira bar, que ela vira ali. O pessoal tenta se virar. Distribuidor de bebida. Então pode funcionar como estava funcionando, né? Limitado ao horário das 10 horas da noite, e nós vamos só pedir que as pessoas... A distribuidora então já virou para as 10, então já melhorou alterou, o decreto. Já alterou. Uma questão, não façam reuniões na frente ali da calçada das distribuidoras para tomar cerveja, para conversar. Isso quer dizer que a distribuidora não pode ter mesa na frente? Não, a não ser a mesa de 4 lugares, ao ar livre, se for uma mesa, né? Distante pode, mas ela não tem licença para isso, né? Normalmente a distribuidora só vende. Então, não aglomerem, não façam as aglomerações. A gente está ajudando o comerciante e pedindo, comerciante, nos ajude a proteger a população. São medidas para ajudar todos. Então nós precisamos contar com a ajuda da população e dos comerciantes a cuidar de Pontal do Paraná. Aqui o Renato está perguntando, e o pessoal da construção civil todos estão trabalhando sem proteção, alguém pode ver isso? De repente, o pedreiro, o servente, depois a gente vai falar sobre a loja de material de construção. Aqui está perguntando, o pedreiro, o servente, aquele que trabalha na construção civil, ele é obrigado a ter essa... Boa pergunta. Agora, com esse decreto, também uma outra novidade desse decreto, é que todas as pessoas que entrarem em locais fechados, no caso uma obra acaba sendo um local fechado, um local particular, mas concentrado, deverão usar máscaras. Então, os estabelecimentos, os donos dos estabelecimentos, para os seus funcionários devem fornecer essas máscaras, e as pessoas só poderão estar dentro de uma prefeitura, por exemplo, como nós estamos aqui usando a máscara, só tiramos agora para falar, porque senão a gente não consegue se exprimir. Deverão usar máscaras. Para entrar no supermercado, a pessoa deverá estar de máscara. Então todo o comércio que entrar tem que ter máscara. Tem que ter máscara. Mas a máscara é cedida pelo proprietário do comércio, ou o cliente é obrigado a chegar? E se ele não tiver a máscara, não entra? Ele não pode entrar. O comerciante tem que nos ajudar e barrar, porque senão o comerciante vai ser penalizado se tiver gente lá sem máscara. Se o comerciante quiser disponibilizar, pode disponibilizar. Quem não tiver... Ele pode vender na hora? Eu acho que pode, né? É o comércio, né? Tem uns que oferecem para dar, outros para vender. Mas aquela pessoa que não tiver condições de comprar máscara, né? Aquele cidadão que está indo de ônibus, que agora para andar de ônibus vai precisar usar máscara, e precisa buscar, vamos supor, aquela ajuda lá da Caixa Econômica ou de uma cesta básica, né? Num posto que ele tem o seu cadastro do Bolsa Família, do Bolsa Cidadão. Essa pessoa, por exemplo, pode procurar a Provopar, que a Provopar está com um voluntariado forte, atuante lá, produzindo máscaras para distribuir para a população que não tenha condições de adquirir uma máscara. Doutor, a gente até fugiu aqui da pergunta, daí o senhor expandiu ela para todo o comércio. Exclusivamente o pedreiro, o servente, o peão de obra, como diz, é o linguajar mais popular. Ele que trabalha levantar a parede, chapiscar, rebocar, roçar, cortar, mas principalmente a construção civil. O patrão dele, o empreiteiro, o construtor, não é obrigado a dar... Deve fornecer porque é um equipamento de proteção individual, né? O famoso EPI. Nesse momento, o EPI, o Ministério do Trabalho, tem afirmado que EPIs hoje fazem parte, as máscaras, as luvas, toda a proteção individual. Então tá aí, a distribuidora já foi. Tudo que nós estamos falando aqui, o senhor está falando, não vale para domingo, né? Não vale para domingo. Tá? Lanchonetes, bares, botecos, vamos usar o termo. Tem aqueles botequinhos que o pessoal gosta de tomar aquela catalha e tal, às vezes fica até de pé. O que fala o novo decreto sobre bares e lanchonetes? Espaços com menos de 16 metros quadrados. 16 seria 4x4? 4x4. Não pode ter ninguém lá dentro bebendo sentado ou encostado no balcão. Pode comprar a sua bebida e sair. Então vamos diferenciar o bar da lanchonete. Então vamos para o bar, porque ali está englobado, mas uma coisa, outra coisa. O bar, aquele botequinho lá, aquele que o pessoal gosta de tomar um gorozinho, é tradicional. Se for menor que 16 metros quadrados, ele compra a bebida e tem que sair, consumir fora, consumir na sua casa ou ali andando. Se for de pé na frente ali, pode. Ele não pode por mesa. Desde que não configure aglomeração de várias pessoas ali, né? Juntou 10 pessoas ali na frente, na portinha do boteco, aglomeração, vai ser orientado a desfazer aquela aglomeração
por conta das normas de saúde. Se for lanchonete que faz o x-salada, x-bacon, faz lá um lanche, tem o salgadinho, as porções, uma pastelaria, aí como é que funciona aí? Mesma orientação. Se for menor de 16 metros quadrados, tem que vender e o pessoal consome fora, ou leva para consumir na sua casa. Se for maior, as mesas deverão estar espaçadas de metro em metro e cada mesa só poderá ter lugar para 4 pessoas. Tá, tem número de mesas por metro quadrado? Além de todas as medidas de higienização com álcool gel, máscaras para os funcionários, enfim, todas as medidas de higiene. Qual foi a tua pergunta? Não, tem daí o tamanho, vamos dizer que uma lanchonete, vamos... 30% da sua lotação máxima só é permitido. Então se a lanchonete comporta 30 mesas, ela pode operar com 10 mesas. Então se ela trabalha repetindo? Se ela tem 30 mesas, ela trabalha com 10 mesas. 30% da sua... Isso. Uma pergunta que especificamente mais lá para o bistrô, que é a casa de petisco e happy hour, aqui com música ao vivo. Tem outras casas também tem, mas especificamente aqui que tem a pergunta do... Tipo o bistrô, tem happy hour, tem uma musiquinha, o pessoal paga lá o couvert, né? Ele cumpre esses espaços. Como é que funciona especificamente para esses locais que tem uma musiquinha para distrair? Está proibido, mantido proibido. Casas noturnas, casas de espetáculos, shows, casas que tem música ao vivo, proibido de funcionar. Então não pode nem ter a música? Não, boates e parecidos. Veja, não é, infelizmente, não é um momento da gente reunir pessoas para confraternizar. A situação exige muita atenção e muito cuidado. Nós temos que, infelizmente, nos afastar, esperar alguns meses aí, alguns dias e meses, para que a gente possa voltar, aí sim, a comemorar, fazer aquele churrasquinho que eu tanto gosto de fazer e tanto gosto de comer, tomando aquela cervejinha com os amigos. Delivery, doutor, estava perguntando aqui o delivery, mas o pessoal trabalha até tanta hora, daí tem o toque de recolher, o delivery, como é que é especificamente? Porque você fica até às 11, o funcionário tem que limpar a lanchonete, o restaurante, ele fica até 1h da manhã trabalhando no local. Então, nós ampliamos o toque de recolher, então até às 23 horas. Né? E às 11 da noite o delivery? Não, o toque de recolher, né? Toque de recolher. E o delivery também, até às 11. Mas daí a pessoa tem que ficar o delivery aberto até meia-noite, tem que limpar a chapa, as louças. Se ela tem uma obrigação profissional, como você está falando, ela pode se locomover do seu local de trabalho até a sua casa após as 23 horas. Ela tem essa justificativa, ela pode fazer essa locomoção. O que não pode é a gente ficar circulando daqui para cá, visitando amigos. Tem uma diferença ali, doutor. O delivery, ele é 11 horas, então para ele fazer o atendimento. Isso. Se ficar a parte funcional dele, pode ultrapassar. Ele pode ultrapassar. Não é penalizado porque está aberto, mas não está atendendo. Se tiver que fazer uma entrega, ele recebeu o pedido às 10h50, né? Um pedido grande, e terminou esse pedido às 11h30 da noite, e precisa fazer essa entrega, ele vai poder fazer a entrega. É aí que é a grande pergunta que o pessoal quer saber. Os pedidos de pizza, de lanches, igual lá nós temos o Carranca lá, que tem lá, até vende de tudo no delivery. Daí, por exemplo, chega o pedido, ou aí as grandes pizzarias que nós temos aqui em Pontão, chega o pedido 15 para as 11, 10 para as 11, e daí? Vale o bom senso, Taí. Vale o bom senso. Eu acho que a pizzaria pode atender, desde que isso também não vire uma desculpa para ela continuar atendendo pedidos às 11h15, 11h20, 11h30, meia-noite e dizer que esse pedido foi anterior. Pessoal, nós precisamos da ajuda de todos. Nós estamos fazendo a nossa parte, buscando atender da melhor maneira possível todas as necessidades dos pontalenses, dos cidadãos, dos comerciantes, de todos. Por isso nós precisamos do bom senso e da ajuda dos comerciantes, assim como nós também estamos tendo bom senso. A Joyce está perguntando aqui, como ficou a questão dos cultos e as missas? Exatamente, boa pergunta, Joyce. Então, o decreto federal já permitia, né? O Bolsonaro tinha considerado as religiões, os cultos religiosos como atividade essencial. E nós vínhamos conversando com as associações de religiosos, de pastores, da Igreja Católica, enfim, abertos a todas as religiões, para justamente tentar organizar, e fizemos um decreto incentivando a espiritualidade,
incentivando a oração, sempre com distanciamento social. Nesse decreto, nós abrimos a possibilidade daquelas igrejas, aqueles espaços religiosos que tenham mais de 16 metros quadrados. Quem tiver menos de 16 metros quadrados, continua atendendo individualmente com hora marcada, né, um a um, os seus fiéis, fazendo os seus cultos através das redes sociais, filmando, passando a sua mensagem. E aqueles estabelecimentos que tenham mais de 16 metros quadrados poderão fazer cultos limitados a 1 hora, cultos de 1 hora. Por favor, gente, vamos cuidar do rebanho de vocês, é da saúde do rebanho de vocês. Limitação de 1 pessoa para cada 2 metros quadrados, espaçamento, evita o abraço, evita o contato, é difícil, exige sacrifício, mas às vezes Deus também nos pede sacrifício, né? Nos pede um esforço extra. E adotando todas as medidas, álcool gel na entrada, todos de máscara durante o culto, enfim, todos os cuidados que já estão detalhados no decreto. Doutor, aqui tem perguntas, a Lídia e um monte de gente aqui perguntando, que foge um pouco da sua alçada, mas como o senhor é o procurador, tudo vem na sua mão. O pessoal está reclamando aqui, barbaridade, que a forma da vacina chegar, apesar que a vacina não é contra o vírus, mas uma vacina, uma pessoa com gripe, pode congestionar os postos de saúde e gerar suspeita. Indiretamente, né, a gripe, né, ela pode virar um caso suspeito. Então a vacina, que é o que está aqui agora, choveu perguntas. Então a vacina veio do governo federal, caminhada para o governo estadual, que distribui a vacina para todo o estado. Nós não temos a produção de vacinas aqui em Pontal, nós dependemos que a vacina chegue até nós. O Brasil está com um problema de vacinas, teve um número limitado de vacinas, vieram em pequenos lotes para os estados, o estado teve que se virar para distribuir essa vacina, nós recebemos poucas vacinas em curtos períodos de tempo, mas agora, pelas informações que o prefeito Binho nos passou, eu tenho acompanhado isso, porque a gente acaba se envolvendo em toda a questão de saúde no enfrentamento ao Covid, nós, num ato de ajuda humanitária, né, que aqui eu gosto de destacar, quem merece, Taíco, o prefeito Binho esteve juntamente com o deputado Alexandre Cury, com o nosso secretário de saúde, Beto Preto, que viu a situação do estado, do litoral do Paraná, que viu a necessidade e o número de idosos também que acabam vindo para cá para fazer o seu isolamento social aqui na sua residência de veraneio, que acaba sendo uma residência fixa nesse período de pandemia lá em Curitiba. Nós apresentamos os números para eles e ele duplicou o número de vacinas aqui para o litoral e nos atendeu essa semana e agora nós pudemos vacinar, se não me engano, o prefeito sabe bem o número, acho que mais de 1000 pessoas e ainda estamos recebendo mais vacinas. Então, graças a Deus agora, eu acho que nós vamos cumprir nos próximos dias a meta da primeira fase da vacina, agradecendo ao governador Ratinho Júnior, através do seu secretário Beto Preto. O que acho que gerou alguma perguntas ou dúvida do pessoal é que alguém, né, até maldosamente, colocou na rede social que teve alguns privilégios na vacina. Daí o pessoal, aqui tem muita gente dizendo, mas faz uma semana que eu coloquei o pano vermelho, o pano verde, que é uma, né, o pessoal passar, mas não teve, porque são equipes em cada balneário que cada um recebe uma cotazinha, né, doutor, para não esgotar, né, toda. Como é que é o critério, né, não é igual o novo ministro ontem que falou entre dar um remédio para um idoso acima de 60 com uma criança, para quem que ele vai optar? Daí ele, infelizmente, foi infeliz na resposta, disse que daria para uma criança que teria mais tempo de vida, quer dizer, mas o critério dessa vacina, qual é? Eu tenho uma experiência grande, eu tive ocupando vários cargos públicos ao longo da minha vida, né? E quando cheguei aqui em Pontal, tive a oportunidade de conhecer toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e assim como em vários municípios que eu passei no estado do Paraná, o corpo técnico sempre é de alto gabarito e sempre se preocupa com critérios objetivos e técnicos. Então eu posso assegurar para você, Taíco, que todos os critérios que a Secretaria Municipal de Saúde tem estabelecido para todas as suas ações, combate à dengue, combate às doenças infecto-contagiosas, combate à gripe, né, nas campanhas de vacinação, são adotadas através de critérios técnicos. O que houve foi uma limitação do número de vacinas recebidas.
e isso causa um estresse. Claro, a gente chega na porta da casa do cidadão e acaba a dose de vacina e a vacina só vem o segundo lote na semana que vem. Claro que isso gera um incômodo, um estresse. Atende uma, duas ruas de um balneário, não vai no outro, eles acham que está sendo beneficiado alguém. Exatamente, aí você prevê que teriam 10 idosos, né, no cadastro naquele balneário e acaba aparecendo 20, 25, porque as pessoas acabam vindo de Colombo, de Curitiba, da região metropolitana, morar no litoral nesse período para escapar do problema lá em Curitiba, que está bem maior do que aqui no litoral, e acaba ficando aqui na sua casa, morando aqui nesse período, né? Está morando aqui desde fevereiro, março, e engrossou o número de idosos aqui. Esse número que nós estamos constatando, apurando, e aumentou bastante o número de idosos aqui, o que é uma preocupação. Por isso, nosso reforço: fiquem em casa, as pessoas com mais de 60 anos, fiquem resguardadas, porque esse vírus é muito violento. Tomem a vacina para gripe, que não tem nada a ver com Covid. A vacina da gripe ataca o H1N1, os outros vírus, né, da influenza, e ainda, infelizmente, não temos a vacina para o coronavírus. Doutor, é outra coisa aqui que o pessoal está perguntando, saiu aquela boataria da semana, tem gente que gosta de ser legislador e jurídico, né, nessas horas. Tem gente que diz, não, a prefeitura não pode legislar sobre a orla, sobre a areia, onde a água do mar vem, porque é do patrimônio da União. Daí, o que tem nisso? A prefeitura pode, ou a prefeitura está aproveitando e de repente usurpando a função que seria do governo federal, da pandemia, que até o próprio Bolsonaro falou que for área federal, é só ele que pode legislar. O uso do solo, né, no município, a legislação de uso do solo, todas as obrigações que você tem com o seu solo aqui no município é de responsabilidade da prefeitura municipal da cidade, né? O que eu posso dizer para essas pessoas que acham que a gente está cometendo alguma irregularidade? A Justiça não tem dito isso. O Supremo Tribunal Federal nos avalizou os municípios e os estados a possibilidade de legislar e imprimir as medidas restritivas necessárias. O Tribunal de Justiça agora, na decisão recente de hoje, também reverteu uma decisão que dizia que o prefeito de Guaratuba não poderia legislar sobre alguns assuntos e devolveu ao prefeito de Guaratuba o poder de legislar e de proibir ou restringir alguns acessos, e nós vamos continuar dentro da legalidade com o judiciário. Aqui mesmo tá aí. Nós tivemos uma ação de um comerciante aqui questionando o nosso decreto, dizendo que ele poderia abrir, e graças ao judiciário, a boa consciência, uma rede de lojas, né? Isso, graças ao judiciário, o nosso magistrado de primeira instância está também atento à evolução dessa doença no litoral, conhece o nosso planejamento estratégico e julgou totalmente ilícito e legal o nosso decreto. O pessoal está tirando sarro aqui a história de amarrar pano na frente. Isso aí não foi orientação da prefeitura, é cada um que combina, vai no posto. Eu não sei, eu soube dessa história, mas eu não sei. Isso aí não está no decreto. Não está no decreto. O doutor, que depois o senhor vai aqui colocando a vacina que vem, o que mais vem colocando, o senhor já explicou. Então, se você quiser dar uma passadinha geral aí, doutor, então o que pode e o que não pode, apesar que nós entramos nos assuntos principais. Eu acho que nós falamos de tudo, acho que só não falamos de um ponto, né? As marinas. Então, assim como... As marinas. Assim como... Porque a Ilha do Mel não sobrevive se não chegar gente através do mar, né? E assim como o Paranaguá, né, flexibilizou um pouco essa questão das marinas, nós atendendo todas as medidas também. De novo, né? Máscara nos funcionários, álcool gel, não aglomeração, não pode reunir todo mundo lá para tomar aquela cerveja, não pode. Tem que usar seu barco, sair com um número limitado de pessoas, né, do bom senso de cada um. As marinas poderão abrir, então, inclusive colocando barcos na água, somente nas segundas e sextas-feiras. Sábado e domingo, então, está proibido. Quem quiser vir comer o camarão nas ilhas, o sábado. As ilhas nem estão recebendo, né? Me falaram que as ilhas estão fechadas, Paranaguá e orientou, os moradores também estão preocupados e fecharam, nem recebem barcos, nem vindo de outros lugares. Mas então, é uma notícia aí que alegra alguns, né? E que alivia um pouco também a pressão aí. Pode pegar o barco e sair para passeio, não precisa ser só o barco de linha. Pode sair para passeio segunda e sexta-feira, desde que não aglomere pessoas.
que mais, doutor, que tem de novidade que de repente nós não abordamos aqui? Eu acho que é isso. Os ônibus, né? Então, máscara nos ônibus, continua proibido o ônibus de turismo, iremos fazer barreira sanitária, iremos fazer as blitz ali no acesso à orla, colocaremos as faixas de praia interditada, não queremos que movimento no litoral do Paraná de aglomeração, não queremos trânsito de pessoas, né? Daqui para lá, que onde você vai, você pode estar levando um inimigo, levando o vírus, né? Daqui para lá, às vezes sem até mesmo saber. Então, evitar esse trânsito, essa locomoção entre municípios e cuidado, gente. Cuidado. Atenção e cuidado. O decreto anterior já falava, por exemplo, para evitar o turista, porque aqui o senhor está falando em turista. Os hotéis, pousadas, não podem fazer alocação, imobiliárias não podem fazer alocação para turismo. Continua essa mesma limitação das vans, enfim, de todos os hotéis. Também os hotéis podem receber somente quem vai trabalhar aqui, quem vem a trabalho, não vai poder locar para a temporada, para o feriado que está vindo aí, né? Ou agora do Tiradentes e depois do dia do trabalho. Não tem, né? Porque muita gente tenta achar que a prefeitura discrimina quem tem seu imóvel aqui embaixo, na praia, paga seu imposto, seu IPTU, paga a taxa de esgoto, a iluminação pública, paga tudo que qualquer nativo tem. Então, essa pessoa que tem a sua casa aqui é diferente quando se trata de turista, né, doutor? O proprietário do imóvel, ele tem... Como é que a prefeitura entende? Ele não é um morador fixo, nativo, mas ele tem seu patrimônio aqui, né? Paga seus impostos em dia. A gente tem pedido para as pessoas, aí, principalmente os moradores de fora aqui do litoral do Paraná, que tem residência aqui, que procure não utilizar a sua residência como lazer nesse período de pandemia. As redes de televisão, todos vocês aqui têm nos acompanhado e têm nos ajudado muito a fazer essa campanha. Nós queremos o turista, queremos o morador aqui na temporada, quando possível, mas esse momento, infelizmente, não é apropriado. A pessoa às vezes está lá em Curitiba, pode estar fazendo o seu resguardo lá, pode estar evitando a doença lá, acaba vindo para a praia, para sua casa de praia, passar o final de semana aqui e de repente pega o vírus aqui. Pode acontecer dela pegar o vírus aqui e levar para lá. Então, essa movimentação é que não é recomendada. Então, se as pessoas, quanto menos se movimentarem, melhor. Se nós aqui estamos sofrendo por não podermos nos movimentar aqui entre o município e entre os municípios, todos nós devemos dar a nossa cota de sofrimento e de colaboração. Então, os moradores que tenham casa aqui, que não sejam residentes, né, por favor, não é hora de ficar se locomovendo. Doutor Glauco, eu conheci o senhor já em 95, 98, já nós trabalhávamos no Palácio Iguaçu, o doutor Glauco trabalhava na Casa Civil, eu também trabalhava lá e tal. Então o senhor tem uma experiência daquelas, agora o senhor estava o diretor da Sanepar, o senhor sempre em cargos de primeiro escalão no governo. O Binho teve a felicidade de contar com a sua experiência agora aqui como procurador. É uma pergunta que eu acho que todo mundo que está nos assistindo aqui, quem sabe 1.000 pessoas, 1.500, até a noite vai para 2.000, 3.000, 4.000, sei lá quantas. Mas é uma pergunta que todo mundo queria fazer pela sua experiência e pela sua militância com o pessoal da saúde. Dá para chutar, dizer mais ou menos quanto tempo dura, o que o pessoal do governo do estado fala para vocês, qual que vai ser Nós não estamos nem ainda enfrentando o pior momento, vem para frente o pior momento. O que dá para esperar desse vírus? Eu sei que o Brasil inteiro quer essa resposta. Quem sabe eu estou... mas vocês têm esse contato com o governo do estado. Sim. Qual é o momento que nós estamos atravessando? Nem começou o sofrimento? A previsão disso, mais ou menos, tem alguma ideia? Taíco, se o pessoal consultar aquela apresentação do planejamento estratégico que eu fiz no site da prefeitura, né, no Facebook da prefeitura, você vai ver ali que a gente apresenta um cronograma estimado, né? Claro que é tudo uma estimativa. Esse cronograma bate com o cronograma do estado do Paraná, porque eu tive o privilégio de ter assessoria para formatar o nosso planejamento estratégico, do Dr. Clóvis Cunha, que também dá orientação, né, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, que é curitibano, paranaense, que também dá orientação para o governo do estado, né, para o secretário Beto Preto, e as duas estimativas, a nossa aqui de Pontal e a do estado do Paraná, bateram. Então, se você vê ali,
nós estamos hoje num primeiro corredor, né, eu chamo de uma primeira onda, de um alerta azul, que pelo achatamento da curva que o litoral do Paraná tem conseguido fazer, a gente espera que se prolongue mais do que eu tinha previsto. Então... então furou sua expectativa? Não. Furou pro bem, né? Furou pro bem. Ela vai se prolongar leve, depois ela vai dar uma gravada, porque vai gravar, tá aí, infelizmente. O que seria o período de se agravar pelo seu... Nós estamos esperando esse período de agravamento depois do dia 10 de maio. Então, dia 10 de maio é onde o bicho vai pegar a previsão? Seria o começo do agravamento, que se Deus quiser vai ficar só no alerta amarelo, não vai chegar no alerta vermelho, pela nossa expectativa de curva aqui no litoral, e depois volta. Normalidade mesmo, normalidade, Taíco, nós teremos ali a partir de julho ou agosto. Até então, maio, junho, não adianta achar que vai continuar o decreto aperta, o decreto flexibiliza, o decreto... Não é o belisco que assopra, né, doutor? Mas é o flexibiliza, que é a palavra... É a sanfona, né? A sanfona. Provavelmente, aí. Provavelmente. Nós temos que deixar bem claro isso, por isso que a gente divulgou o planejamento, para as pessoas já irem se preparando, irem conhecendo as expectativas e os estudos, né? São os estudos técnicos, Taíco, que mostram isso. Não é a nossa vontade, né? Nossa vontade é que isso acabe amanhã e a gente possa voltar à normalidade, possa tocar as obras que Pontal precisa, possa tocar o município como todos gostariam que nós tocássemos. Uma pergunta que foge de tudo que nós estamos falando aqui, mas a sua experiência pode, de repente, né, não ter uma resposta definitiva, eu estou apertando muito o doutor aqui. Esse ano é um ano de eleição e não adianta, todo o brasileiro vai ter que votar, não sei em que período, não sei quando, e a gente sabe que isso aí tudo vocês trabalham junto com o TRE, porque o TRE depende do funcionário público municipal, das estruturas que as prefeituras cedem. Mas temos expectativas se nós vamos ter eleição esse ano, não vai ter, doutor? Para descontrair um pouco e tirar esse vírus da cabeça do povo? Pelo que a gente acompanhou, né, as últimas decisões, as últimas reuniões lá no TSE, que afinal é o TSE que vai acabar decidindo, né, nós temos a quase que certeza que as eleições ficam mantidas para esse ano. Eles ainda não sabem se na data original, de outubro... Então seria as datas, pelo que eu tenho visto, e eu troco muita ideia com o senhor sobre isso, as duas datas que a Justiça Eleitoral tem, ao TSE, seria 15 de novembro, feriado nacional, ou 6 de dezembro, né, onde o ministro-chefe, o novo chefe do TSE, disse que não teria tempo de impugnar, de prestar conta, de diplomar os eleitos. Né? Então, praticamente, uma data que seria 15 de novembro, ao invés de 4 de outubro, eu acho para 15 de... Eu acho que se a curva se comportar do jeito que nós estamos esperando aqui no Paraná e no Brasil, eu acho que é possível que a eleição seja em novembro. Dificilmente será em outubro, mas possivelmente em novembro. O pessoal aqui diz parabéns, porque tira um pouco só vírus. A eleição, pessoal, é bom porque a gente tem muitos pré-candidatos, tem gente que torce para esse, para aquele, né? É próprio de uma eleição e ela faz parte da vida do povo, né, doutor? É um direito. Suas considerações finais, o que nós deixamos aqui de esclarecer? Alguma pergunta aqui, doutor, que estou passando em branco aqui. Duas, eu vou fazer uma que atinge a outra. O pessoal está dizendo que está dando bate-boca na entrada dos supermercados, que as pessoas estão chegando e querem entrar de qualquer jeito, estão entrando até em luta corporal quase com o pessoal da portaria do supermercado pela falta da máscara. E daí? Está aqui o pessoal dizendo que está vendo quase vias de fato na entrada dos mercados. É bom a gente deixar claro, né? Hoje é dia 17. O uso de máscara, nós deixamos um espaço no decreto para ser obrigatório no dia 18. Para dar tempo, para dar tempo das pessoas adquirirem, procurarem, se informarem sobre as máscaras. Então é bom esclarecer. A partir de amanhã, dia 18, claro que é recomendável desde já. Nós estamos usando máscara desde hoje, desde antes até, né? Quando a gente viu que era uma atitude correta. E aí, Taíco, de novo, né? Vamos apelar ao espírito solidário de todos. Pessoal, a prefeitura não quer castigar ninguém, os supermercados não querem castigar ninguém, os moradores de Pontal não querem castigar ninguém. A gente precisa se unir para combater um único inimigo, que se chama coronavírus, o Covid-19. É um vírus que tem nome, sobrenome e apelido, né, Taíco?
É tão danado que tem tudo. Então, o coronavírus é o nosso inimigo, gente. Se a gente precisar ir no supermercado, vai num horário menos movimentado. Vai sem a família. Vai só um membro da família fazer a compra. Leva a sua máscara, procura adquirir a sua máscara. Se não tem dinheiro, procura o Provopar. Eu ia perguntar agora aqui, a primeira dama, né, a esposa do Binho, tem aí feito um trabalho também junto. Aquele que não tiver condições de comprar, porque muitas vezes, conforme usa o dia todo, vai 2 máscaras. A Provopar está cedendo máscaras para pessoas carentes, que fique bem claro? Sim, para as pessoas carentes, um grupo de voluntários estão fazendo máscaras já há uma semana, justamente para aquelas pessoas que não têm condições de comprar uma máscara, poder pegar ali e são orientadas como usar corretamente também. O Braulio lá de Pontal do Sul está perguntando, o decreto, para encerrar, ele determina, tem apenamento ou ele recomenda, aquele que não cumpriu o decreto pode ir para o juizado especial pagar uma pena alternativa, aquele que de repente desrespeitar o funcionário público é zoado o decreto? Como é que é? O decreto, ele determina o cumprimento ou ele recomenda o cumprimento? Então veja, em relação aos comércios, às normas de funcionamento, ele determina. Porque aí tem um alvará que tem que cumprir o alvará de funcionamento. São normas obrigatórias, tem notificação, advertência, multa e fechamento da atividade. Se houver reincidência... porque teve gente, teve dono de comércio, é bom falar, que gerou já tem uma discussão no bom sentido, quando ele disse, eu vou esperar ser advertido. Mas o comércio, porque ele tem que ter o alvará para funcionar, é uma determinação sobre a pena de desobediência da ordem. Exatamente. Se o comerciante estiver errando de boa fé, ele é notificado, né, Taíco? Agora, se ele estiver reunindo deliberadamente, né, fazendo, vamos lá, vou inventar uma situação absurda aqui, ele faz uma promoção de cerveja a R$1, a melhor cerveja que tem no mercado aí a R$1, e deixa entrar 500 pessoas no estabelecimento dele para vender cerveja. Ele vai ser fechado. Ele vai ser fechado. Bom senso. Se a desobediência dele for grave, pode ser cassado o alvará civil. Imediatamente, exatamente. Ele pode ser fechado temporariamente, pode ter seu alvará cassado, vai responder o processo administrativo. Nós respeitamos, Taíco, a liberdade de todos, a liberdade pessoal de cada um. Então, no que se refere às pessoas de risco, as pessoas que não devem se locomover, né, as pessoas idosas que devem permanecer em casa nos horários durante todo o dia, reclusas, nós estamos dizendo no decreto que elas devem permanecer. Mas aí há uma consciência pessoal de cada um. Ninguém vai ser preso porque está circulando, né, fora da sua atividade normal, porque foi fazer uma compra e tem mais de 60 anos. Mas ela vai ser orientada a voltar para casa. Nós vamos explicar para ela o risco que ela está correndo e nós precisamos, de novo, da conscientização de todos. No toque de recolher, sim, aí à noite a gente vai ter abordagens e as pessoas não vão poder andar porque não tem justificativa, né, Taíco? Vai estar fazendo o quê num momento de crise de saúde dessas, na rua, depois do horário determinado? Doutor, o pessoal aqui tem que perguntar, para encerrar, agora vamos encerrar mesmo. Não pode a prefeitura manter o mínimo do trabalho e ela se manter aberta, porque muitas pessoas têm tido problemas com nota eletrônica, problemas de precisa pagar o ITBI, que é a arrecadação, precisa um documento em cartório, está vencendo o prazo, aí vence certidões. Não poderia a prefeitura, de repente, controlar isso aí, nem que entrasse de uma pessoa, tem pessoas que vêm de fora, às vezes, para resolver, vêm do interior, não poderia a prefeitura ter pelo menos um plantão ali, tributário e financeiro ali, que isso aí ajudaria até a arrecadar algum dinheiro para a prefeitura? Não poderia ter? Nós não estamos parados, nós estamos arrecadando, estamos trabalhando via e-mail, né? Todos os serviços da prefeitura funcionam, se você encaminha via e-mail. As questões das certidões e dos prazos, nós estamos tratando nesse pacote fiscal, prorrogando a validade das certidões, o pessoal pode ficar tranquilo, e nós gradativamente vamos aumentando a disponibilidade de serviços, alterando alguns horários da prefeitura para se adaptar a essa fase. Mas a prefeitura não está parada, não. A prefeitura trabalha via e-mail, via ouvidoria, a gente vê aqui, ó, só não atende pessoalmente. Esse pessoalmente, de repente, a gente vê, às vezes as pessoas saem bufando o linguajar, mas, né, na porta, porque veio para resolver um problema que tem pessoas que até dizem assim, pô, eu quero pagar e eles não querem receber, né? Pô, eu quero resolver aqui, porque
porque não chegou meu carnê de PTU em casa ou coisa parecida, de repente, para não frustrar as pessoas, não sei, com uma má imagem até da prefeitura, do município, o morador, ou seja lá quem quer que seja, não poderia, de repente, as portas serem abertas de uma forma, estou aproveitando uma coisa que eu sou favorável a esses que estão reclamando. De repente tem um plantãozinho ali, já que o funcionário tem um horário a ser cumprido. Nós fomos obrigados a fechar, Taíco, porque infelizmente quando a gente começou esse processo, né, de afastamento e de isolamento social, você tinha muitas pessoas aqui na prefeitura buscando atendimentos durante todos os dias, pessoas idosas, inclusive, no local fechado aqui da prefeitura, e a gente não conseguia convencer essas pessoas de não virem, da não necessidade delas virem ou delas fazerem esse atendimento à distância. Agora nós passamos um período onde nós estamos ensinando e aprendendo, né, a trabalhar à distância. E provavelmente, Taíco, gradativamente, a partir da semana que vem, nós já estaremos abrindo em alguns horários para alguns serviços específicos, além, né, desse pacote que nós estamos promovendo aí junto à Câmara Municipal de Pontal do Paraná. Para quem nos ligou, para quem está nos assistindo a partir aí de uma parte do programa, para fechar, eu queria que o senhor desse aquela boa notícia em primeira mão que o senhor já deu aqui desse pacote de gentilezas, pacote para a população de Pontal do Paraná. O que seria isso, repetindo? É um sacrifício que a prefeitura, que o poder público tem que fazer também, né, Taíco? Por mais que nós tenhamos aí uma queda na arrecadação, justamente por conta de fecharmos as atividades, enfim, nós precisamos pensar também no comerciante, no contribuinte que não está trabalhando, né? Às vezes o contribuinte também, profissional autônomo, que tem lá sua dívida com a prefeitura e que não está podendo pagar, não porque ele não quer, porque ele não está conseguindo dinheiro para isso. Então nós estamos apresentando aí uma mensagem, encaminhamos uma mensagem à Câmara Municipal, que ela vai avaliar provavelmente semana que vem ou nos próximos dias, né, e vai autorizar, tem que ser por lei, né, vai autorizar então a lei e a gente vai poder fazer então essas adequações fiscais de prazos, de alíquotas, enfim. Consultamos também, né, a Procuradoria do Ministério Público Eleitoral para que a gente não faça nada ilegal. Aquilo que eu digo, não é momento de demagogia, não é momento de atos eleitoreiros, é momento de solidariedade. Aquilo que o Tribunal Eleitoral lá, aquilo que a Promotoria Eleitoral entender que possa vir a ser interpretado como algo diferenciado, nós vamos acatar a posição e o parecer do Ministério Público e retiraremos do nosso projeto de lei, da apreciação da Câmara, até a semana que vem, se for preciso. Doutor, quero agradecer, tenho certeza que foi esclarecedora essa entrevista com o senhor, porque nós focamos aqui as principais dúvidas que o povo de Pontal do Paraná, a gente fala de Pontal do Paraná porque Matinhos tem o seu decreto, Paranaguá tem o seu decreto, e nós estamos discutindo a situação de Pontal do Paraná, assim como Curitiba tem o seu decreto, o Rafael Greca age de um jeito, o Ratinho do outro, cada um tem as suas formas. Então, quero parabenizar em nome da população, porque se alguém tiver alguma dúvida, e a live fica na nossa página 24 horas, você que não assistiu toda a entrevista, entra ali desde o início, assim que a gente saia do ar, e você vai ver que não ficou nada aqui sem pergunta e principalmente sem resposta. É isso que o Litoral PR News, que está há 25 anos em Pontal do Paraná, para fazer isso, ser um porta-voz entre a população, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Judiciário, tudo aquilo que for que a gente puder fazer de você um internauta, uma pessoa que fica na sua casa, no seu local de trabalho, mas é como se estivesse aqui, sabendo tudo aquilo que corre. Parabéns, e foi esclarecedora a nossa entrevista ao senhor, Dr. Glauco Requião, Procurador-Geral de Pontal do Paraná, que teve aí a felicidade de contar com um homem com uma experiência de muitos e muitos anos de primeiro escalão de governo do Estado, que eu não sei como é que o Binho conseguiu tirar e trazer aqui para a nossa Pontal do Paraná. Um abraço, doutor. Obrigado.